Eu recordo que nós vimos-nos obrigados a reunir as três organizações no início do ano letivo, quando constatámos, por situações que nos chegavam às organizações que aqui estão presentes, informações das famílias, de alunos, também dos professores, das escolas, das direções das escolas, de que, estando o ano letivo iniciar-se cheio de problemas, aliás, talvez dos anos letivos que se podemos recordarmos que se iniciaram com mais problemas nos últimos anos, nós até dissemos na altura o pior do século também ainda só tem 13 anos, portanto ainda pode ser que haja um pior, oxalá que não. E um dos problemas que mais se identificavam era precisamente o problema da educação social, da resposta aos alunos com necessidades educativas especiais. Era um início de ano letivo muito marcado por alunos que estavam em casa, portanto que não tinham resposta nas escolas. Era o início do ano letivo que era marcado por uma grande falta de professores de educação especial, precisamente nas escolas também. Era o início de ano letivo em que muitos pais, não tendo as escolas as respostas adequadas, nomeadamente ao nível de terapias e alguns outros serviços de apoio, muitos pais eram obrigados a recorrer a serviços fora da escola, fosse em instituições de solidariedade social, fosse em empresas privadas, e não se sabia muito bem como é que ia ser para o pagamento, portanto há um subsídio de educação especial para as famílias poderem ter o acesso a essas terapias e na verdade não existia. Todos verificámos que os pais contestaram, os professores denunciaram e, portanto, a situação no início do ano letivo foi de tal ordem que as três organizações se juntaram para dizerem publicamente que o problema tinha que ser resolvido e, se não fosse resolvido, que nós iríamos apresentar uma queixa ou iríamos apresentar a situação junto de várias entidades, nomeadamente de duas organizações importantes neste contexto que estamos a falar, a Unesco e a OIT, porque são as duas organizações que promoveram a Conferência de Salamanca, onde, e é quase emblemática essa declaração, em 1994 foi então aprovada uma declaração, a Declaração de Salamanca, subscrita por 94 Estados, entre eles o Estado português, em que se comprometem, em plano internacional, a prosseguir políticas que promovam, de facto, a inclusão. Portanto, não estamos aqui a falar apenas de uma questão de ter apoios a alunos com necessidades educativas especiais ou deficiência, porque esses apoios podem existir em contextos de exclusão, ou seja, ou de segregação, portanto, fora da escola. Nem estamos aqui a falar simplesmente em integração, ou seja, não estamos a falar em abrir a porta da escola, os alunos entram e a partir daí às vezes até estão em blocos separados, e portanto não estamos a falar disso, estamos a falar num contexto de inclusão. A inclusão significa a preparação também para a vida desses jovens, de acordo com, ou da maneira que a própria vida decorre, ou seja, juntos com todos, portanto todos, um contexto de inclusão, é de inclusão para os alunos que têm dificuldades, para os alunos que têm deficiências, para os alunos que nós costumamos dizer, aparentemente, não têm qualquer tipo de problema, portanto, é de inclusão porque inclui todos. E, portanto, essa declaração e depois outras convenções internacionais que foram sendo subscritas pelo Estado português levaram o Estado a ter que ter algumas obrigações que, inclusivamente, verteram para a legislação nacional. Pronto. Nós, percebendo que estávamos no início do ano letivo, decidimos aguardar que todo o primeiro período se concluísse para podermos perceber se os problemas detectados no início do primeiro período se iriam ou não resolver. E, portanto, em janeiro, já no segundo período, início do segundo período, foi decidido, e neste caso a iniciativa pertenceu à FENPROF, como era natural, uma vez que tem um contacto direto com as escolas para fazer o levantamento. No início do segundo período, a FENPROF avançou com um levantamento junto às escolas, fizemos uma seleção por regiões, aliás, equilibradamente, e conseguimos, praticamente todas responderam, as que nós fizemos essa. Portanto, procurando aqui ter, portanto, no grupo, escolas do litoral, escolas do interior, mega agrupamentos, escolas só sem serem agrupadas, secundárias, escolas com maior incidência de alunos do primeiro ciclo de ensino básico, portanto, os grandes agrupamentos com escolas do primeiro, portanto,
um universo que, e no final, e é esse o número final, são 229 escolas, unidades orgânicas, se quisermos chamar assim, porque nos casos são escolas, noutros casos são agrupamentos. Com resultados que eu vou passar à Ana para os poder divulgar, dizendo que, e essa é a conclusão principal, e depois se verá porquê, que os problemas, os principais problemas que foram identificados no início do ano letivo, relativamente à resposta que a escola pública não está a dar aos alunos com necessidades educativas especiais, não se resolveram ao longo do período e, pelo contrário, mantêm-se neste segundo período, com uma preocupação grande. O Ministério da Educação já anunciou, o Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, prevê alterar a legislação que está em vigor, mas, curiosamente, não prevê alterá-la no sentido que se esperava, que era tornar mais abrangente. Pelo contrário, aquilo que tem sido o discurso até com as organizações, depois falarão disso com certeza, é num sentido ainda mais restritivo, ou seja, num sentido ainda de apertar mais os mecanismos de sinalização. E isso preocupa-nos muito, porque nós já temos uma situação que é bem complicada e que segrega muitos e exclui alguns. E sobre isso eu passaria então, vamos começar pela Ana, para dar aqui, Ana Simões, portanto a FENPROF, para dar aqui informação sobre aquilo que nós recolhemos e as principais conclusões deste levantamento. Então, boa tarde. Pronto, então, como o professor Mário já disse, nós fizemos então um levantamento a nível nacional, continente e regiões autónomas e com um número significativo de respostas, 229 agrupamentos e escolas secundárias responderam. E constatamos que muitas das situações problemáticas continuam a persistir neste segundo período. Verificamos, estas respostas a este questionário foram dadas pelos próprios órgãos de gestão das escolas. O levantamento foi junto dos órgãos de gestão. Verificamos então que verificou-se um aumento do número de alunos com necessidades educativas especiais do ano 2012-2013 para este ano letivo, 2013-2014, e, em paralelo, a diminuição do número de docentes da educação especial nesse mesmo período. Podemos dar alguns exemplos que vocês têm aí também. Por exemplo, o agrupamento da Amarante, no ano 2012-2013, tinha 130 alunos, em 2013-2014, 137, houve um aumento, mas a isso correspondeu uma diminuição do número de docentes, que em 2012-2013 tinha 14 docentes da educação especial para apoiar os 130 alunos, e que este ano letivo tem 8 docentes da educação especial para apoiar um número mais elevado de alunos com necessidades educativas especiais. São vários os exemplos, como vocês podem ver aí nos vossos documentos. Detectámos também um número excessivo de alunos com necessidades educativas especiais para apoio por docentes da educação especial. É curioso verificarmos que há docentes da educação especial que têm para apoio semanal, e o horário semanal dos docentes de educação especial são de 22 horas letivas, o horário é de 22 horas letivas, e têm alunos para apoiar, por exemplo, 31 alunos no agrupamento Vila Verde, em Braga, 28 alunos na EBI Vila de Rei, 24 alunos no agrupamento dos Templários em Tomar, 28 alunos na EB, na Básica e Secundária Fernão Mendes Pinto, em Almada, 39 alunos no agrupamento Mourão, 34 alunos no agrupamento da Viz, etc., etc., e 47 alunos na EB23 Estreito da Câmara de Lobos e 85 alunos para um só professor de Educação Especial na Escola Secundária Manuel da Riaga, nos Açores. Como percebemos, as 22 horas letivas para apoiar este número excessivo de alunos dá que alguns tenham 10 minutos por semana, 20 minutos, 30 minutos, o que é insuficiente para as necessidades que estes alunos manifestam. Para além disso também,
detectamos que o número de docentes de educação especial é insuficiente, com os exemplos que eu já dei, mas que as escolas no início do ano fizeram o levantamento das necessidades que tinham em termos de número de professores necessários para apoiar todos os alunos e que muitos não foram colocados porque o Ministério da Educação e Ciência não autorizou essa colocação. O mesmo acontece com as turmas com alunos com necessidades educativas especiais, constituídas por mais de 20 alunos e ou mais de 2 alunos com necessidades educativas especiais, porque a legislação diz que uma turma que tem alunos com necessidades educativas especiais não pode ter mais de 20 alunos, nem mais de 2 alunos nessa turma. 2 alunos com necessidades educativas especiais numa turma. Tal como aconteceu no primeiro período e no início do ano, muitas foram as escolas que pediram autorização para o desdobramento das turmas e que o Ministério da Educação também não autorizou. Neste momento temos turmas com 25, 26 alunos e 3, 4, 5 alunos com necessidades educativas especiais. E atenção, porque muitas vezes o Ministério diz que estes alunos não têm referido no seu PI, no seu Plano Educativo Individual, a medida de turma reduzida, o que não é verdade. Estas turmas têm, estes alunos no seu plano, têm uma medida necessária que é a turma ser reduzida, mas que as escolas, ou porque o Ministério da Educação não autorizou que elas fossem com menos alunos, ou porque a determinada altura da constituição de turmas foi referido, mas depois não foi cumprido, as turmas estão constituídas ilegalmente com mais de 20 alunos e ou com mais de 2 alunos com necessidades educativas especiais por turma. Pronto, como também já disse aqui o meu colega, encontra-se realmente em curso uma alteração de legislação, foi constituído um grupo de trabalho, as organizações que estão aqui presentes já foram recebidas por esse grupo de trabalho e a ideia que nos dá realmente é que a haver alguma alteração de legislação será num sentido mais restritivo e não mais abrangente dos alunos com necessidades educativas especiais. E atenção que, para nós, o conceito de necessidades educativas especiais não é o mesmo para o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, neste momento, considera necessidades educativas especiais somente os alunos com uma situação de deficiência de caráter permanente. Para nós, e é o que está também assumido ao nível da Declaração de Salamanca, necessidades educativas especiais são todos aqueles alunos que, a determinada altura do seu percurso escolar, tenham uma dificuldade que precise de um apoio extra àquele que têm com o seu professor do ensino regular. É claro que nós não concordamos com esta exclusão a que já está a ser praticada e com a possibilidade de vir ainda a ser uma maior exclusão de mais alunos ainda com necessidades educativas especiais. E por isso é que achamos que neste momento teremos que avançar com esta denúncia junto destas entidades: a Organização Internacional do Trabalho, OIT, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, a Internacional da Educação, IE, o Fórum Europeu da Deficiência, FED, e também junto dos deputados portugueses no Parlamento Europeu, bem como junto das candidaturas às próximas eleições europeias. É com estas denúncias que nós vamos avançar as 3 instituições que estão aqui presentes. Ora, muito boa tarde a todos e correndo o risco de me repetir, porque os dados aqui apresentados já tinham sido apresentados no início do ano letivo, quando fizemos a primeira conferência de imprensa e pela apresentação que fez a professora Ana, eles continuam a persistir. Voltar a dizer que aquilo que nos une aqui é realmente a defesa de uma escola pública e de uma escola inclusiva e, como o professor Mário diz, uma escola que seja de facto para todos.
poucos passos que tinham sido dados no sentido de alcançar uma educação inclusiva através dos normativos legais que tínhamos anteriormente ao Decreto-Lei 3, principalmente através da Declaração de Salamanca, tinham sido o princípio de atingir uma escola realmente inclusiva para todos, mas a partir de 2008, com o Decreto-Lei 3, todas essas expectativas acabaram por ir caindo por terra. E os últimos anos têm sido realmente prova disso mesmo. Portanto, temos assistido a uma segregação contínua de alunos com necessidades educativas especiais e de alunos com deficiências que não encontram na escola regular resposta para aquilo que são as suas necessidades e que têm sido, consequentemente, encaminhados para instituições e para centros de recurso. É desse exemplo a Portaria 275A, que acaba por dirigir os alunos que terminaram o ensino básico com currículos individuais e com planos individuais de transição, a frequentar apenas 5 horas no ensino regular e as restantes 20 em centros de recurso, o que é claramente insuficiente e que vai contra todos aquilo que são os princípios de igualdade que uma criança tem relativamente à sua educação. Portanto, como o professor Mário já referiu, está em curso um grupo de trabalho que tratará de fazer uma suposta revisão à Lei 3, que nós, à APD, assumimos como positivo, uma vez que temos sido bastante críticos desde que ela entrou em vigor, mas das reuniões que temos tido, das negociações que temos tido, tanto com o grupo de trabalho como com o secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, aquilo que temos constatado é que não será provavelmente uma revisão, mas umas alterações normativas, e aquilo a que vamos assistir e das palavras que temos ouvido, acabamos por, ou pensamos nós que poderemos cair no erro de colocar as culpas, digamos assim, numa excessiva identificação de alunos com necessidades educativas especiais e não na falta de recursos que nós temos vindo a apontar, tanto de docentes como de técnicos, como de auxiliares de educação, que têm sido denunciados por nós e que se constatam, mais uma vez, pelo questionário que a Prof lançou aos agrupamentos. Portanto, as críticas continuam, os dados estão lançados, como a professora Ana já disse, e as situações mantêm-se, aquelas que tínhamos denunciado mantêm-se e não sei se não serão agravadas. Aquilo que vou deixar aqui faz parte de um documento que a APD já organizou e que já enviou ao grupo de trabalho que está a fazer a tal revisão dos normativos e que nós pensamos que seria essencial para que, de facto, começássemos a caminhar para uma educação inclusiva. Portanto, em primeiro lugar, a revisão, mas uma revisão, de facto, da Lei 3 de 2008, que fosse abolido de uma vez por todas a Portaria 275A de 2012. E depois uma outra série de questões que nós achamos que são essenciais para caminhar realmente para uma educação inclusiva. Falo da participação da comunidade educativa, de pais, de organizações e de peritos da área da educação que pudessem trocar conhecimentos e saberes. Abandonar, de uma vez, a CIV como critério de avaliação dos alunos com necessidades educativas especiais, porque fica muito aquém, como já aqui foi referido. É necessário, uma vez por todas, valorizar a interação e a aprendizagem mútua. É necessário que esta sociedade tome de uma vez consciência que é com a diversidade que este mundo evolui e que todos temos que aprender. E a escola é, de facto, o ponto de partida para que todas as pessoas possam interagir, que todos os alunos, com todas as suas diferenças, possam interagir e possam aprender, porque é na escola que nós formamos os próximos professores, os próximos médicos, os próximos políticos, e, portanto, é numa escola inclusiva que nós vamos encontrar um futuro com uma sociedade mais justa e mais inclusiva. É necessário haver uma diminuição da concentração de alunos por escola, porque também já percebemos que não é com 30 ou 40 alunos numa sala de aula que eles melhor vão aprender. É preciso e é necessária a criação de equipas multidisciplinares que façam realmente a avaliação e o diagnóstico de todas estas necessidades educativas especiais.
É necessário adaptar currículos de acordo com ritmos, capacidades e necessidades dos alunos. E mais uma vez voltamos à declaração de Salamanca. É necessário que seja a escola a adaptar-se àquelas que são as necessidades dos alunos e não o contrário. É necessário investir na formação inicial e contínua de docentes, educadores e auxiliares de educação, obviamente, porque eles também são necessários numa escola. É necessário garantir que alunos com necessidades educativas especiais permaneçam na comunidade educativa da sua área de residência, assegurando apoio centrado na sala de aula. Esta foi outra das matérias a que chamamos a atenção com a entrada em vigor da Lei 3, que cria mega agrupamentos e que cria escolas de referência e que obriga muitas vezes estes alunos a serem deslocados da sua área de residência para poderem terem o apoio que necessitam. São necessárias medidas sistematizadoras e clarificadoras da intervenção educativa precoce, tendo como base o apoio à família e a modificação dos ambientes de aprendizagem para que as crianças possam beneficiar de uma educação apropriada às suas capacidades e necessidades. É necessário assegurar a autonomia das escolas e dos meios necessários para adaptações permanentes que permitam a inclusão, incluindo regras claras relativas à atribuição de produtos de apoio, ajudas técnicas, quer a alunos, quer a professores, incluindo transportes adaptados. É necessária uma investigação, recolha, tratamento e divulgação de dados, que é outra das situações que nós temos vindo a referir e que nos faz falta, não é? É preciso conhecer de facto a realidade para depois saber quais são as soluções que são necessárias. E é necessária uma interação da comunidade educativa e científica. Portanto, enquanto todas estas questões não forem colocadas em cima da mesa, não forem debatidas, penso que não daremos o passo seguinte para chegar realmente a uma educação inclusiva e para depois criar uma sociedade que seja realmente mais inclusiva e mais justa. Conforme as intervenções já havidas, a CNOD está conjuntamente neste processo e, conforme foi dito, a evolução que houve desde a anterior conferência de imprensa que se realizou a propósito da abertura conturbada do ano letivo e feita, confirma-se tudo o que na altura se verificou, que há esta confirmação que há um retrocesso no avanço da educação inclusiva, que sabemos que é um processo que tem que ter a compreensão das entidades e por parte do Governo esta compreensão, a nosso ver, não está a existir pelos dados que já foram aqui referidos e porque também nós verificamos nestes levantamentos que estão a ser feitos, foram feitos pela FEMPROF e também não só nos levantamentos da FEMPROF, também vemos no dia-a-dia as manifestações que se estão a realizar por esse país fora, de pais e de crianças com necessidades educativas especiais, de associações, que consubstanciam os problemas que estamos aqui a elencar. E, portanto, esta situação tem que ser alterada. A nós, associações, e particularmente à Confederação, existe que tomem posições para procurar que a educação inclusiva não regrida, não retrocesse. Nós temos que avançar neste aspecto e avançar é fazer contrariar todas as intenções que estão a haver atualmente por parte do Governo, que, baseado em critérios que, a nosso ver, economicistas, não devem contribuir para este processo. Nós devemos combater este processo. Se eles estão a ser mandatados pelas troicas para seguir estes cortes, pois nós devemos contrariar e fazer ver que isto aqui, o que está em causa, são processos de direitos humanos. Nós devemos, portanto, neste aspecto, procurar que não sejam aqui incorporados cortes que estejam a prejudicar todo o trabalho que é necessário fazer pela sociedade portuguesa. Portanto, todos nós temos um papel a desempenhar para que não permitamos que haja alunos por
por aspectos da sua condição, deficiência, de outros problemas, sejam marginalizados e sejam excluídos das escolas, como está a ser assistido. Como disse, são critérios que nós não aceitamos, os que estão a contribuir para essa matéria, e, portanto, não aceitamos, vamos combatê-los através da exposição, como já foi dita, a qual nós vamos, portanto, aderir, como também a nível aqui do país, fazer todas as iniciativas, chegar junto de todos os envolvidos para fazer a sensibilização deste problema, que poderá também ajudar a ultrapassar esta situação, ir junto da população, junto de todos os envolvidos nesta matéria, procurar sensibilizar. Aliás, como já fizemos no ano passado, fizemos uma iniciativa virada para este tema, para a escola inclusiva das crianças e jovens com deficiência, que foi em parceria com a FEMPROF. Foi uma iniciativa que nos ajudou a compreender também e a perceber os aspectos relacionados com todos os entraves que estão a colocar às famílias, aos alunos por esse país fora, com estas situações, e, portanto, nós vamos continuar a lutar para que seja reposta a situação de justiça neste aspecto. Portanto, há também, pensamos que não só uma questão economicista, mas também uma questão ideológica da questão de um ataque à escola pública, que está a ser, portanto, a nosso ver, né, terá também a ter consequências para se verificar esta situação. Inclusive, eu estava a relatar que por este país fora tem havido várias manifestações de situações de famílias, de protestarem contra os cortes que têm sofrido nos seus subsídios e de todo esse aspecto. E na sexta-feira houve um debate na Assembleia da República a propósito de uma petição apresentada pelos CRIs do Conselho de Lausanne, de Góis, Pampilhosa da Serra e Moimenta, em que Miranda do Corvo, que, portanto, nós, como Confederação, estivemos lá a assistir, a apoiar e a manifestar algum ânimo a estas pessoas, a estas famílias que se veem confrontadas com os problemas dos seus filhos, que se veem, portanto, com as portas fechadas, e tivemos a oportunidade de falar com eles, de os tentar animar, porque ficaram muito desiludidos com a posição dos deputados da maioria, que não tiveram aprovação para propostas que estavam a ser debatidas, e portanto, nós vamos, como disse, e penso que a situação, vamos continuar, porque esta situação é um problema justo, um problema humano, e que nós, portanto, temos que contribuir para que esta situação seja alterada. Há um discurso de grande demagogia que é o seguinte, e que são duas verdades, não é? Um deles é que não há nenhum aluno, de uma forma geral, nenhum, quer dizer que não haja um ou outro, e há, tanto que há alunos que estão em casa, mas de uma forma geral, o número de alunos com necessidades educativas especiais que estão nas escolas tem apoio. Esta é uma verdade, só que é uma verdade que esconde a realidade, porque tem apoio, e como dizia a Ana, falta saber de quanto tempo. Estamos a falar de alunos que já tiveram apoios diários, porque são alunos que necessitam ter apoios diários, porque estão integrados em turmas, algumas delas turmas bem diversas e que, portanto, não podem estar numa situação em que o professor vai lá de vez em quando, e que hoje têm apoios de meia hora semanal. Estamos a falar, não é de meia hora por dia. Portanto, um professor, quando há pouco dizia a minha colega Ana Simões que há pessoas que têm 41 alunos, que não são 41 alunos numa turma ou em duas turmas, não é disso que se trata, são 41 alunos que, em muitos casos, em mega agrupamentos distribuídos por diversas escolas, e em que o professor consegue, por semana, estar entre meia hora e 45 minutos por aluno, que é praticamente zero, como se compreende facilmente, porque quando estamos a falar de algumas situações de deficiência ou de problemas de aprendizagem que os alunos têm e que necessitavam de um apoio cotidiano, o professor da turma não o consegue dar, porque tem os outros alunos todos, né, lá dentro. E hoje em dia, por exemplo, no primeiro ciclo do ensino básico, tendo nós regressado a uma situação que há
de algum tempo a esta parte, estava mais ou menos ultrapassado, que era diversos anos de escolaridade dentro da mesma sala e hoje com os alunos lá. Portanto, esta é uma realidade. A outra, que também faz parte do discurso do Ministério da Educação, é o seguinte: o número de terapeutas nas escolas aumentou. E é verdade, o número de terapeutas nas escolas, nós vimos do levantamento que fizemos, passou de 481 para 534. Aumentou 50. Só que depois o Ministério não diz o que falta. É que a maior parte dos terapeutas anteriormente estavam a tempo inteiro, a esmagadora maioria dos terapeutas hoje estão a tempo parcial, normalmente, e os órgãos estão, como este levantamento foi feito junto às próprias direções das escolas, estão com contratações de 6 horas, 8 horas, 10 horas, e portanto não é mais que isso. E portanto, ou seja, eles são mais, mas com muito menos horário, portanto são horários parciais, e por isso é que nós temos visto que a grande maioria dos alunos, ou um grande número de alunos, o caso da Lausanne, do Centro de Recursos para a Integração da Lausanne, que apanha 4 concelhos, o caso da Oliveira do Hospital, o caso do Porto, que ainda há poucos dias se manifestaram as famílias, são obrigados a ir, portanto, a instituições ou empresas especializadas em terapias, por exemplo, que são exteriores à escola, que têm que, portanto, não são da escola, que por vezes os terapeutas dessas empresas ou dessas instituições deslocam-se à escola, outras vezes são os pais que vão com os filhos às instituições ou às empresas, mas, seja como for, são pagos, não é? Portanto, são fora da escola. E há um subsídio que deixou de ser pago ou que não está a ser pago e que, portanto, faz com que, em muitos casos, possa pôr-se em causa o próprio apoio que os alunos têm. Portanto, estas duas verdades são demagógicas porque a questão de todos têm apoio e há mais técnicos porque elas escondem a realidade. E é isso que o Ministério não diz e é isso que muitos pais se queixam. Há dias falava com uma mãe que o filho é surdo, está numa classe normal, já teve apoio diário de língua gestual e agora tem precisamente, até tem ainda diário, só que já não é diário quase a tempo inteiro, é de meia hora com o aluno. Claro, o nível de indisciplina do aluno aumentou brutalmente, porque ele está na sala, mas não sabe o que é que está a ser dito, não é? E, portanto, este tipo de situações está a aumentar e as situações de indisciplina em muitos alunos destes são inevitáveis, porque, na verdade, eles não estão a trabalhar, porque é impossível fazer. Portanto, aquilo que nós aqui acusamos é o governo português e o Ministério de estarem a violar os seus compromissos internacionais. Eu diria que não estão a violar a lei nacional, porque infelizmente a lei nacional acabou por se adaptar à intenção e aos interesses do próprio Ministério da Educação. E, em alguns casos, esta não inclusão dos alunos tem um objetivo, e que vamos ver se mais rápido do que lento não vamos ter isso esclarecido, que é o objetivo de, rapidamente, poder caminhar num sentido que vai de retirar das escolas públicas, das escolas regulares, estes alunos, institucionalizando-os em muitos casos, mantendo nas escolas, eventualmente, alunos que têm deficiência, mas que, do ponto de vista das aprendizagens, não têm qualquer tipo de consequência, ou caso de locomoção, ou outro tipo de problema, mas que, do ponto de vista da integração, é totalmente diferente, desde que a escola tenha uma rampa, ou tenha coisa que, aliás, nós também temos que ver, que não é, que em muitos casos não existe, mas seja como for, nós tememos, e há indicadores que nos levam nesse sentido, a portaria 275A, que retira os alunos do secundário da escola, portanto, faz com que os alunos do secundário tenham 25 horas de aulas a partir no 10º, 11º e 12º, dos quais só 5 é que são integrados nas suas turmas e as outras 20 são em instituições. E, portanto, nós esperamos que não seja esse o caminho, porque é o caminho mais fácil, é o caminho do embaraçamento dos custos do ensino para estas crianças e para estes jovens, mas também é o caminho da exclusão. Portanto, e exigimos, obviamente, que o Ministério não se limite a alterar, nesta revisão que vai ser feita, alguns normativos, mas que altere o próprio decreto-lei. Como disse a Ana Sesúdio muito bem, um dos problemas maiores que existe aqui é precisamente o facto de, desde 2008, a sinalização dos alunos ser praticamente feita por razões de ordem clínica e para situações de caráter permanente. Ora, há muitas que não são de caráter permanente, há muitas que são de ordem pedagógica e que não são os médicos que as identificam, são os professores ou outros técnicos que há nas escolas que as podem sinalizar, e essas cada vez mais estão afastadas de serem consideradas como necessidade educativa especial e, portanto, que têm direito a apoio. E eles afastaram já milhares de alunos à conta disso.
e exigimos o respeito por normas para a constituição de turma. Se a lei aponta para que uma turma com alunos com necessidades educativas especiais não pode ter mais que 2 com necessidade educativa especial, nem mais que 20, não vale fazer aquela batota que muitas vezes se fala em nome da racionalização dos recursos, em nome da boa gestão. Também quando se diz 20 podem ter 23, não é por isso. Ou já que diz 2, também se tiver 3 ou mesmo 4, também não é por isso. Nós temos dito, já dissemos no Ministério, se acha que em vez de 20 podem ser 23, então que na lei se diga 23, mas depois não se diga, também se forem 24 ou 25 não é problema, só mais um, não é? Porque há sempre o só mais um. E o problema é que o só mais um faz com que nós hoje tenhamos turmas com 5, 6 e 7 alunos com necessidades educativas especiais, daqueles que têm o PEI, portanto o Plano Educativo Individualizado, e 27, 28, 25 alunos onde deviam ser 20. E às vezes até conjugando as duas situações, mais que 20 e mais que 2. Isto não pode ser. Porque não há professor nenhum, quer dizer, escusam de vir com a conversa de que os professores do chamado ensino regular devem fazer na sala de aula a diferenciação pedagógica, e que é esse o método de trabalhar, porque não é. Porque a diferenciação pedagógica ninguém a faz quando há alunos que não é uma questão de diferenciar, é um problema mesmo de apoio aos alunos que necessitam. Portanto, não é uma questão do professor ser mais habilidoso, ter mais atenção, não. São apoios específicos que para aquela situação concreta é necessário. E é isso que eles estão a retirar. Face a esta situação toda, o que é que nós entendemos também fazer as organizações? Nós vamos avançar com um conjunto de iniciativas também de sensibilização da opinião pública. Nós pensamos que a própria opinião pública, por vezes não se percebe. Às vezes nós ouvimos todos um discurso que parece o discurso do coitadinho, que é um bocado assim, coitados, os miúdos estão lá nas salas, mas eles se calhar também aprendiam mais se estivessem lá numa instituição, pelo menos dedicavam-se mais a eles, e eram treinados, e alguns eram treinados a estar o dia todo a meter miçanguinhas dentro de um fio de nada. Quer dizer, não pode ser. Esses alunos têm que ter uma vida como qualquer outro, têm que ter os apoios necessários. E, portanto, nós pensamos que há também uma certa insensibilidade que era necessário que existisse do ponto de vista eu ponho isso assim porque ele caiu-lhe de uma perninha. Fica assim. Está bem. Vê-se logo que estes se ajustam. Portanto, o que eu estava a dizer era que o que é preciso também é sensibilizar a opinião pública, os políticos, para que este não é um problema de uma aprendizagem, de um treinamento destes alunos. É uma aprendizagem sim, mas uma aprendizagem para a vida, para como qualquer outra pessoa, com as limitações que tem, mas também com os apoios que tem que ter. E, portanto, nós entendemos avançar este ano, até aproveitando uma iniciativa, já vou dizer, que vai realizar-se a nível mundial. Portanto, é uma semana, que se chama Semana Global de Ação pela Educação, que é de 4 a 10 de maio, é no mundo inteiro. Portanto, os promotores ou copromotores são precisamente a Unesco, a OIT, a Internacional de Educação e outras organizações. E que este ano tem por tema, a nível mundial, há uma plataforma mundial precisamente para trabalhar nisto, tem por tema deficiência e educação. E, portanto, nesta semana de 4 a 10 de maio, nós decidimos, ao vermos nisso, já temos participado neste tipo de semanas de ação pela educação, embora os temas muitas vezes até nem se aplicam muito aqui a nós, são muito virados para a questão daqueles, dos países africanos e de outro tipo, e de outros países onde o acesso até à educação é quase zero, e portanto, muito no sentido da educação para todos. Este ano é a deficiência e a educação, e nós, face à situação que temos, decidimos então aproveitar esta semana precisamente para, no plano mundial também, pormos, digamos, a denúncia sobre o que se passa cá e ao mesmo tempo termos iniciativas cá. E é nesse contexto que nós vamos ter no dia 5 de maio, uma segunda-feira, a nível de todo o país, portanto, uma iniciativa das organizações de distribuição de um folheto à população em locais que nós teremos, pelo menos nas capitais de distrito, mas não apenas, com um folheto explicando o que é a educação inclusiva, porque é que a educação deve ser inclusiva e o que é que o governo português deve estar obrigado a fazer para que a educação seja inclusiva. Portanto, isso vai ser no dia 5 de maio, devemos ter som, devemos ter banca, devemos ter gente a contactar as pessoas, eventualmente até devemos recolher assinaturas para uma petição a pôr na Assembleia da República sobre esta matéria. No dia 7, portanto, 2 dias depois, uma quarta-feira, vamos promover um debate sobre
sobre precisamente a questão da educação inclusiva com os partidos com representação parlamentar. Pensámos ainda que fosse, uma vez que até vai haver eleições, isto é uma coincidência, porque a semana é mundial, portanto não teve a ver com isso, mas convidar os candidatos às europeias, mas parece-nos a nós que, e depois de vermos bem isto, que será melhor até dentro da Assembleia da República, é aí que estão os deputados que acompanham a área e, portanto, para termos lá campanha, digamos, uma sessão de campanha eleitoral não valia a pena, quer dizer, nós queremos ter uma sessão de resolução de problemas, portanto vamos convidar os partidos para este debate. E depois vamos ter um grande encontro no dia 10 de maio, que deve ter à volta de 400 pessoas, e porque eu já estou a avançar o número. Porque este encontro, nós depois também decidimos fazer uma coisa. Nós começámos por marcar o encontro, que era para fechar a semana. Mas depois vimos que este encontro podia ser um momento de juntar pessoas do país inteiro. E como? E lembrámos de desenvolver uma ação de formação. Portanto, vai haver uma ação de formação que vai ter 4 sessões. Uma é o encontro, onde se juntam todos os formandos do país inteiro. Há uma ação, uma sessão antes e 2 a seguir. São 18 turmas que nós vamos constituir. Posso-vos dizer que no dia anunciámos já que íamos avançar com esta ação e, por exemplo, no Distrito de Viseu esgotou imediatamente. Já tem lista de espera, mas pedimos o apoio ao INR, portanto, e que vai apoiar, o Instituto Nacional de Reabilitação, pedimos o apoio à Gulbenkian, esperamos também que assim seja, porque não seria impossível fazer. E depois, e também vai haver nas regiões autónomas, portanto, serão 18 ações de formação no continente e 3 nas regiões autónomas, na terceira em São Miguel e na Ilha da Madeira. Iremos fazer esse encontro, então, no Fórum Seixalense, portanto, no Seixal, com quem nós pedimos o apoio também à Câmara, uma vez que é um sítio que é bom, que tem a dimensão adequada, que dá para estacionar carros, que é um auditório novíssimo e, portanto, ótimas condições, e que já está confirmado. E teremos, mas nós quisemos ir mais longe do que só a deficiência, para explicar também quem convidamos. Porque nos parece que, sendo o tema deficiência e educação, estamos a falar de problemas de inclusão e problemas de inclusão pode ir além da deficiência. E, portanto, os problemas da inclusão de alunos com etnia cigana, problemas de inclusão de jovens e crianças, de filhos de imigrantes, portanto, há todo, digamos, um conjunto de outras situações que necessitam também de uma abordagem no plano da educação inclusiva. E, portanto, decidimos fazer 2 painéis, um primeiro que será sobre a inclusão na escola, de manhã, convidámos, entre outros, o professor David Justino, o professor David Rodrigues, a Ana Cesudo e outros, para estarem presentes, uma vez que queremos um docente da educação especial e um docente do ensino regular, portanto, precisamos ter gente do terreno e gente da decisão também. E à tarde será mais orientado para a inclusão na sociedade, e convidámos vários, entre outros, por exemplo, o convite dirigido a mediadores que as escolas têm com comunidades, nomeadamente etnia cigana ou de imigrantes. Convidámos também uma socióloga de origem romena, convidámos também o Carlos Lopes, que é atleta paralímpico, portanto, são tudo nomes que estão ainda em confirmação, alguns já estão confirmados, outros ainda em fase de confirmação, mas pretendemos que seja, portanto, um encontro, eu disse os nomes só para dar a ideia do que é que queremos, em que nós possamos precisamente partir da inclusão na escola para provar que a inclusão na escola é fundamental para que depois, mais tarde, também o seja na sociedade. Pensamos que vai ser uma semana intensa e queremos que seja de, mais do que denúncia, para nós a questão não é a questão da denúncia, é sobretudo de exigência. Queremos que a sociedade portuguesa, para ser uma sociedade verdadeiramente democrática e no ano em que se completam 40 anos sobre a liberdade e a democracia que foi restituída ao nosso povo, faz sentido, porque sem inclusão não há democracia autêntica, é evidente que sem outras coisas também não, mas a inclusão mostra já um grau apurado e desenvolvido de democracia. E, portanto, pensamos que este tema, ainda mais no ano dos 40 anos do 25 de Abril, no nosso país é um tema fundamental e, portanto, iremos avançar com estas iniciativas todas, aproveitando, infelizmente, um contexto que é um contexto que não é positivo, que é o que hoje temos na escola e, de alguma forma, na sociedade, no sentido de podermos pugnar por uma sociedade mais democrática, porque também mais inclusiva.